Bom, agora sim. Então, eu inicio agradecendo o convite, a oportunidade, e manifestando aqui a satisfação de iniciar esse debate, ou iniciarmos a discussão sobre essa iniciativa, sobre esse projeto de lei, sobre essa proposta, e, portanto, sobre esse tema da liberdade econômica, a ordenação pública e a governança e a inovação, particularmente num momento muito interessante e no melhor lugar que poderíamos ter para iniciar essa discussão. E eu digo por que isso é importante. Porque os tribunais de contas, na história recente do país, tiveram um grande avanço, um grande papel cumprido no que tange ao avanço ou aperfeiçoamento contínuo do controle da gestão pública sob a perspectiva da probidade, da honestidade, da adequada alocação de recursos, o que é algo importantíssimo, muito, muito, muito importante. Mas este tema que nós debateremos hoje alcança um outro aspecto das atividades de aperfeiçoamento da administração pública que é necessário ser enfrentado e que eu vejo com muita alegria que os tribunais de contas comecem a serem vetores, promotores dessa discussão. Esse debate tem tido lugar em alguns âmbitos no Tribunal de Contas da União, começa agora no Tribunal de Contas do Estado, tenho certeza que vai ganhar um grande impulso na gestão do conselheiro Antônio Roque Cittadini, e diz respeito a, fundamentalmente, o aperfeiçoamento da administração pública na melhora da sua governança e na sua capacidade de granjear uma eficiência não meramente na boa aplicação do recurso público, mas na otimização do retorno, do papel, da função que a administração pública exerce para a sociedade e perante a sociedade. E é muito interessante, portanto, que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na vanguarda desse processo, receba um debate sobre um projeto de lei que não diz respeito à gestão interna da administração pública, mas da relação do Estado, da máquina pública, com o cidadão, com os atores sociais, com os atores econômicos, e como isso pode ser aperfeiçoado. Então, eu saúdo a todos e deixo registrada a minha satisfação de que esse debate se inicie, do ponto de vista público, pelo menos, no Tribunal de Contas e no âmbito do esforço que os tribunais de contas têm feito e devem fazer para aperfeiçoar a gestão pública, não apenas, no que é óbvio, na gestão proba, honesta e de boa alocação de recursos públicos. E o tema que me foi reservado, dentre tantos temas que estão envolvidos nesta discussão, se traduz na pergunta: como impedir que a inércia eternize ordenações públicas ineficientes, indesejadas, inadequadas. E, para isso, eu tenho que fazer uma pequena digressão teórica para, então, ferir as respostas possíveis, ou, pelo menos, as respostas que nós vimos endereçando no debate e agora nessa proposta de lei de liberdade econômica. O Estado exerce, em qualquer acepção que nós possamos ter, um papel fundamental de ordenar as relações sociais, ordenar as relações econômicas. É um papel que, em qualquer matriz ou em qualquer vertente da ideologia política, é reconhecido. Né? Dos mais liberais aos mais intervencionistas, todos reputam que o Estado tem um papel ordenador bastante importante. Mas, a partir daí, divergem as visões que podem ser tidas deste papel, desta função ordenadora do Estado. Eu vou simplificar, mas existe uma visão que é muito própria da nossa cultura, de herança portuguesa, que eu chamaria de uma herança patrimonialista positivista, que se traduz em alguns raciocínios que nós nos acostumamos a ter e que são um tanto quanto complicados. Primeiro, que não existe ventura fora da tutela do Estado, ou seja, o Estado tem que necessariamente regular todas as relações existentes na sociedade, no âmbito econômico, no âmbito das relações interpessoais. E que, por isso, a regra é a proibição
da ação humana, a menos que o Estado autorize. Nós temos uma tendência muito nossa, própria, não se trata de descurar dela, de achar que algo que não está autorizado pelo Estado é algo potencialmente irregular. Não vou dizer ilícito, mas irregular. E que, portanto, todas as nuances da vida devem ser reguladas pelo Estado. E, portanto, aí a vertente positivista, há que se ter normas, regras estatais para todas aquelas relações que nós travamos na vida social, na vida cotidiana. Ela se traduz, e eu costumo dar esse exemplo, numa situação que uma vez eu assisti num supermercado, ali na parte da quitanda do supermercado, por qualquer circunstância, o preço do tomate estava caríssimo. E aí, na fila da pesagem dos legumes, duas senhoras, já de alguma idade, comentavam: você viu o preço do tomate? Está um absurdo, e ninguém faz nada. O Estado não toma nenhuma medida. Quando o preço da abobrinha estava baratíssimo. Bastava não comprar o tomate, comprar a abobrinha, que, ao fim e ao cabo, uma lei natural da economia faria baixar o preço do tomate. Deve ter tido uma chuva, coisa que o vale. Mas não estou aqui censurando as senhorinhas, mas a cultura refletia no fato de que uma discrepância, um preço alto de um produto, deveria ter uma intervenção estatal, talvez tabelando o preço do tomate. Essa é uma visão. Uma outra visão, que tem crescido mais recentemente, é uma visão mais liberal, mais autonomista, que inverte o raciocínio e diz: olha, a liberdade é a regra. E a vedação e os condicionamentos estatais devem existir naquilo que for absolutamente imprescindível. Naquilo que for absolutamente necessário. E aqui, essa vertente não necessariamente precisa ser de um ultraliberalismo, dizendo que o Estado só intervém para proteger a propriedade ou para proteger a vida. Ela pode ir um pouco além. Pode ir no ponto de vista da regulação de algumas atividades essenciais. Não é essa a questão. Mas a lógica é inversa. Apenas quando se justificar a ordenação estatal, ela se fará necessária, ela se fará aceitável. Fora isso, há um campo de liberdade em que as relações vão se dar naturalmente. E eu costumo brincar que essa segunda linha enxerga a regulação estatal como um antibiótico. Antibiótico não é algo que se tome todo dia de manhã para manter a saúde, mas é algo que muitas vezes é necessário. E todos que já tomaram antibiótico sabem, se tomar errado, vai fazer mal. E se tomar muito antibiótico, vai criar um problema para o seu sistema imunológico. Mas, de vez em quando, é preciso tomar um antibiótico, ainda que não gostemos. Entre uma e outra vertente, nós temos que achar um ponto em que essa ordenação estatal faça sentido. E eu acho que esse nosso dilema se resolve com a própria leitura do texto constitucional, que, queiramos ou não, dá um peso importante para a liberdade de iniciativa, para a liberdade econômica, a ponto de listar isso como um princípio fundamental da República. Meus alunos costumam muito olhar isso a partir do artigo 170 da Ordem Econômica, mas eu falo: olha, lembrem-se que isso é um princípio que está no artigo 1º. A liberdade é a regra por preceito constitucional. E eu não sou um liberal, hein? Eu acho que o Estado... professor de Direito Administrativo liberal é uma contradição em termos, está certo? Mas nós temos que pensar nisso. E aí volto para o tema específico da palestra. Desse contexto, a segunda reflexão é sobre o tempo estatal. O tempo como um problema na ordenação estatal. Nosso sistema jurídico tende, de certa forma, a valorizar o tempo do Estado, dizendo o seguinte: o Estado é o senhor do tempo. Nada pode ocorrer antes que haja uma manifestação da máquina estatal, ainda que, por definição, o tempo das respostas do Estado seja maior, demore mais, do que as necessidades da sociedade. O que nós temos que considerar é que, muitas vezes, essa divergência de tempo, antes de concorrer para aperfeiçoar a ação estatal, concorre para torná-la menos eficiente. E eu trago aqui uma reflexão que foi ventilada e debatida bastante, e, ao meu ver, de maneira acertada, embora a decisão tenha ido por uma outra modulação, quando o Supremo Tribunal Federal discutiu a prescrição ou não das ações indenizatórias de dano ao erário.
vários ministros, inclusive ministros que depois voltaram atrás, disseram algo precioso. Olha, o fato de não haver prescrição do Estado buscar um ressarcimento quanto ao dano, antes de aumentar a capacidade do Estado ressarcir-se das indenizações de quem lhe causa dano, torna a máquina ineficiente e posterga ad infinitum a busca desta indenização. Dizia o ministro, hoje presidente do Supremo, que foi ministro advogado-geral da União, que, olha, o que se via é que, quando você não tem um prazo, a máquina relaxa na adoção dos procedimentos. E quanto mais tempo demora para buscar o ressarcimento, pior é para o erário. Então, eu volto para o tema do tempo para dizer, o tempo do aparelho estatal é divergente do tempo do mundo privado. E o Estado não pode ser visto como um deus Cronos, que é um senhor do tempo. Porque isso, antes de garantir ao Estado a sua ação, incentiva a sua inação, com prejuízos para toda a sociedade. O problema que se tem hoje, e eu vejo isso com bastante crítica, é que toda a estrutura jurídico-administrativa, de certa forma, premia a inação estatal. Seja premiando no sentido de impedir o particular de exercer um direito até que o Estado se manifeste, e, portanto, arbitra-se o tempo em favor da máquina do Estado, seja, de outro lado, permitindo que a inação estatal tenha um campo fértil para surgimento de comportamentos absolutamente inaceitáveis. Quais são as consequências principais desta inação estatal ou da tolerância à inação estatal? Primeiro, do ponto de vista da ordenação, daquilo que nós podemos chamar de regulamentação, esta inação, esta inércia estatal, faz com que a regulamentação de atividades sociais, econômicas, etc., se configurem como aquelas camadas geológicas que a gente estuda na escola. Elas vão se sobrepondo, se somando, de modo que uma se apoie na outra, criando cada vez mais uma profundidade, uma complexidade, uma sobreposição de camadas que torna absolutamente inviável ao administrado, ao cidadão, ao destinatário dessa ordenação, se situar e saber exatamente o que é que está valendo. Isso pode dar muito campo de trabalho para nós administrativistas, mas para o país é nefasto. Para o exercício das liberdades é absolutamente nefasto. E se traduz numa regra não escrita que é regular sempre, revogar nunca. Hoje o sistema induz a que o administrador tenha um pouco de receio de revogar uma norma, porque ele não sabe se, ao revogar, ele não vai estar dando alguma margem para um comportamento que ele não quer ver adotado. Esta tolerância com a inércia, e o sistema é tolerante com a inércia estatal, faz com que esse cipoal normativo seja incentivado. Para cada nova situação, edita-se uma nova norma sem fazer uma revisão se as normas antigas ainda têm cabimento. Ou se não é possível fazer isso de uma maneira muito mais adequada e eficiente. O que traz um custo enorme, um custo econômico, um custo de tempo, um custo de inibição do comportamento individual absolutamente alto. Essa hiperregulação ela é absolutamente nociva. Segunda consequência, primeiro, então, essa configuração geológica, essa hiperregulação, fruto da sucessão de normas que nunca são revisitadas. Segundo, eu chamaria da inação proibidora, que se traduz na seguinte fórmula: antes da manifestação positiva do Estado, nada pode ocorrer. Portanto, o Estado é senhor do tempo. No licenciamento ambiental, no licenciamento urbanístico, na adoção de um alvará de funcionamento, enquanto não houver a manifestação positiva do Estado, nada pode ocorrer. Como é muito difícil no nosso sistema ter uma responsabilização pela inação, isso faz com que o agente público, legitimamente, prefira administrar o tempo antes de se expor num ato que pode ser controlado e deve ser controlado.
Portanto, todas as ações podem ser paralisadas pelo simples fato de que a inação não é coibida e, muitas vezes, a ação é arriscada. Quando os senhores dizem, existem infinitas críticas, indevidas muitas delas, ao processo de licenciamento ambiental, parte dessas críticas decorre não da vontade recôndita de não cumprir as normas ambientais, há também críticas decorrentes dessa má intenção, mas há muito mais críticas decorrentes da impossibilidade de se saber a previsão de quanto tempo durará um processo de licenciamento ambiental. Tudo isso traz consequências para o país e consequências para a própria máquina pública. Primeira consequência, óbvia, econômica, aumentam os custos de transação. Se torna mais caro realizar qualquer coisa num contexto em que o tempo não é cobrado. Segundo, há uma perda de qualidade da ordenação. Regular muito não significa regular bem. Aliás, ao contrário, regular muito, muitas vezes, é sinônimo de regular mal. Terceiro, algo que é muito próprio da nossa cultura. Essa situação gera uma indústria de facilitações, lícitas e ilícitas. Facilitações lícitas, por exemplo, o despachante, né, que é alguém que conhece os meandros, sem usar qualquer recurso ímprobo, facilita em função de um circuito que é construído, que é impossível. Ou mesmo nós, advogados, trabalhamos, muitas vezes, na indústria da facilitação lícita. Ou a facilitação ilícita. Né? Por exemplo, dou um exemplo aqui, que na cidade de São Paulo ficou conhecido, o escândalo da máfia dos fiscais, depois de ser feita a apuração, viu-se que grande parte daquelas relações de corrupção decorriam do fato de que um grupo de fiscais, antes de fazer a fiscalização final para que o empreendimento imobiliário tivesse o habite-se, fazia um cálculo de majoração do tributo e dizia, olha, o senhor tem duas opções. A primeira opção é recolher mais não sei quantos milhões, porque eu acho que o senhor tem que recolher mais não sei quantos milhões. E, portanto, ter o habite-se. A segunda alternativa é o senhor discutir esse lançamento adicional e esperar enquanto é discutido o lançamento adicional que eu acabei de fazer para ter o habite-se e poder entregar suas unidades. Mas, aliás, tem uma terceira alternativa. A terceira alternativa é que nós podemos conversar. Né? E, por um valor muito menor do que o alcance do que eu retributei, nós podemos simplificar isso aqui. Isso foi, não estou dizendo de literatura, isso foi a denúncia do Ministério Público contra esses fiscais. E por que isso? Porque simplesmente não havia uma regra, não há uma regra que crie algum tipo de mecanismo que garanta aquela licença, no caso um habite-se, para que se possa seguir com discussões outras de ordem tributária. Então, a terceira consequência é a indústria da facilitação. E a quarta consequência, a qual eu já fiz menção, é a própria corrupção. A hiperregulação e a administração indefinida do tempo favorecem a corrupção. Por quê? Porque dão ao agente mal intencionado, que não é a maioria, mas faz estrago, a prerrogativa de simplesmente a omissão premiada. E isso é um campo fértil para a corrupção. Chego, então, às respostas que estão sendo endereçadas para a discussão em torno desse projeto de lei, a discussão acadêmica, a discussão em âmbitos como esse. A primeira é criar mecanismos que obriguem a administração pública à revisão do seu estoque regulatório. Isso não é novidade, isso existe em outros países, a OCDE tem papers sobre isso, os Estados Unidos têm feito isso nos últimos anos, e é basicamente uma regra que pode ser matizada ou por parâmetros quantitativos ou por parâmetros qualitativos, que cria a obrigação para todo órgão regulador a rever a sua regulação e revogar criticamente aquilo que já deixou de ser vigente, ou porque perdeu sentido, ou porque foi sucedido por outras normas. Os senhores vão dizer, o professor não sabe que a lei de introdução ao Código Civil permite a revogação, a derrogação da norma. Sim, ok, para nós do mundo jurídico isso é tranquilo. A norma não se destina só ao operador jurídico. A norma se destina ao cidadão que é acolhido por ela. Todos
juristas ou não juristas, controladores ou não controladores, são destinatários da norma. Quanto mais intrincado for o cipoal normativo, pior é para o cidadão. Talvez seja melhor para nós, operadores do direito, mas aí não tem ventura. Então, a primeira sugestão é a de revisão do estoque regulatório, que não se confunde, agora está surgindo isso no debate público, com revogaço. Né? A revisitação, a revisão do estoque regulatório é algo que tem que ser feito com critério, com periodicidade e com métricas. Né? Em alguns lugares, agora nos Estados Unidos discute-se isso, há uma métrica de quantidade. Você tem que rever e revogar tantos por cento das normas editadas naquele órgão. É um critério. Mas existem outros parâmetros também muito adequados, né? Parâmetros de segregação e de separação, etc. E, portanto, esse é um primeiro ponto que precisa ser endereçado. No anteprojeto que nós pusemos a público, há uma disposição, que estaria no artigo 9, inciso 5, que diz o seguinte: para assegurar o cumprimento disposto nessa lei, os órgãos, entidades e autoridades a que se refere o artigo 7º dela deverão fazer a revisão constante das normas de ordenação pública para reduzir a quantidade e os custos para os agentes econômicos e para a sociedade, sem prejuízo das finalidades públicas. É um comando de otimização, mas que pode ser avançado, pode ser evoluído para regulamentos muito claros, que permitam aqui, haja uma obrigação de rever, de revisitar as normas e de expor à sociedade por que se revogam aquelas e por que não se revogam as outras. Segundo remédio possível é a criação do dever de avaliação periódica de resultados. Muitos dos senhores são estudiosos e já devem ter ouvido falar de análise de impacto regulatório, que é uma análise muito discutida, já muito disciplinada em outros países, que há alguns anos foi trazida aqui para a prática nacional, principalmente no ambiente das agências reguladoras, que tem a ver com a obrigação de se proceder estudos e análises prévios à edição de uma norma, tentando projetar, perquirir qual o impacto daquela norma para ver se aquela solução é a melhor, a menos custosa. Isso é uma coisa. Essa nossa sugestão, eu brinco que ela é uma análise de impacto regulatório a posteriori. Editada a norma, passado um certo período, há uma obrigação de verificar, atingiu seus objetivos? Com essa norma eu queria coibir que fosse adotada tal e qual prática. Ela atingiu seus objetivos? Que estavam, inclusive, antevistos e esperados pela análise de impacto regulatório, ou ela não está adequada, ela tem que ser aperfeiçoada? Ou ela produziu um efeito contrário? Ela, ao invés de diminuir aquela conduta, ela incentivou o aumento da conduta. Ela tem que ser revista. Então, a segunda solução, ela pode ser traduzida com avaliação periódica de resultados e tem uma proposta de dispositivo nesse mesmo artigo 9º, obrigando a que as autoridades e órgãos façam avaliações periódicas de eficácia e do impacto de todas as medidas de ordenação pública, no mínimo a cada 5 anos, e quando for o caso, a sua revisão. E, pensando nisso, vejam como nós somos ousados e desabridos. Isso numa proposta de uma lei nacional que colheria todos os órgãos e entes das 3 esferas da federação. Uma brutal modificação que, voltando para o início, convocaria os tribunais de contas a exercer um papel ainda mais importante no sentido de catequizar as administrações públicas menores a essa prática. Portanto, se um dia esse projeto virar lei, os tribunais de contas terão efetivamente um papel ainda mais importante. Terceira proposta, e já estou chegando ao final, a previsão de que as normas tenham prazo de validade. Ou seja, que elas tenham uma vigência pré-definida no próprio texto e que, ao final dessa vigência, elas percam validade, sem prejuízo de, justificadamente, serem reeditadas pelo órgão, ente ou coisa que o valha. Claro que essa lei não colhe a manifestação do legislativo, são normas infralegais, mas a previsão de prazo que está endereçado aqui no artigo 18
com o seguinte proposta de texto. A exigência legal de ato público de liberação terá vigência máxima de 10 anos e não será estendida por lei sem que a autoridade administrativa elabore, submeta à consulta pública e aprove, com 1 ano de antecedência, avaliação quanto à eficácia, efeitos, custos, redundâncias e possíveis alternativas. Quarta e última proposta que eu cito aqui, outras tantas podem ser levantadas, é polêmica, mas eu acho que é importante enfrentá-la, que é a atribuição de efeito positivo ao silêncio. Essa é uma discussão que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou. Quem tiver curiosidade, vá no acórdão que decidiu ação direta de inconstitucionalidade contra a lei do petróleo, em que a ADIM feria um dispositivo da lei do petróleo que diz que, solicitada a autorização, passado um certo tempo sem a ANP se manifestar, é considerada autorizada a atividade. Isso é silêncio com efeitos positivos. Por que isso é importante? Porque isso coloca algum tipo de marco temporal que obrigue a administração a agir e a se organizar para agir naquele tempo. Aí os senhores dirão, mas se ela não conseguir uma atividade altamente impactante do meio ambiente, altamente lesiva à saúde pública, pode ser considerada autorizada? A solução que nós endereçamos aqui é, se isso ocorrer, a autoridade pode ir a juízo, num procedimento iniciado por ela, para, aí sim, justificar a um juiz que aquela atividade, excepcionalmente, não pode ser autorizada pela inércia, tem que aguardar mais um prazo para poder ser analisada e autorizada ou não. Essa inversão pode parecer tresloucada, diletante ou coisa que o vale. Mas, se ela fosse mandatória, ela mudaria brutalmente os efeitos, mudaria brutalmente a forma de organização do aparelho estatal para atender às necessidades da sociedade. E eu termino, então, dizendo, senhores, algo que me tem incomodado bastante. Eu tenho dito, e não ofendo a nenhum outro dos meus colegas aqui, mas falo como professor de Direito Administrativo, que o direito administrativo, no Brasil, é grande responsável pelo atraso do país. Como eu, não, a essa altura do campeonato, não tenho mais nenhuma aptidão para ir disputar um concurso em Direito Civil, eu não acho que nós tenhamos que sepultar o direito administrativo. Mas eu acho que é hora de nós reinventarmos a ordenação pública, não para abandoná-la, mas para torná-la, finalmente, algo a favor do cidadão e não a favor da inércia estatal. Muito obrigado. Muito